amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos estudando as páginas que o irmão José tem trazido para nós, na psicografia do Carlos Bacelli, e hoje nós vamos trabalhar o livro de Ânimo Firme, que vocês estão vendo aqui no vídeo, trabalhando o capítulo 70, que se chama Prioridade, ok? Prioridade. Mas está, aliás, prioridade. Vamos trazer primeiro o significado de prioridade. Tem pessoas que dizem assim, aí eu já estou falando pessoas no conceito social. Estou com 3 prioridades. Eu estou com 5 prioridades. Veja, prioridade vem do latim prior. Prior, no latim, que significa vir primeiro. Não tem como você ter 3 prioridades, não tem como ter 3 coisas em primeiro lugar. Não tem como você ter 5 coisas em primeiro lugar. Então, prioridade é o que vem primeiro. Claro que você pode colocar por ordem o que é prioridade, que está encabeçando a sua lista. Cumprida a primeira, o que encabeçou, vem o segundo. O segundo agora virou prioridade. Cumprido o segundo, o terceiro virou prioridade. Ok, aí tudo bem. Mas não tem como assim, eu tenho 5 prioridades e eu cumprir as 5 coisas. Então, quando o irmão José fala para nós prioridade, atentemos-nos o que ele propõe como sendo o primeiro. O primeiro. Olha só. Mais tarde haverás de arrepender-te por teres afastado da tarefa, alegando dificuldade no relacionamento com os companheiros. Mais tarde haverás de arrepender-te por te teres afastado da tarefa, alegando dificuldade no relacionamento com os companheiros. Então, se a gente for pegar pelo título, mais tarde a gente deve reclamar por quê? Porque não demos prioridade à tarefa. Eu não estava bem com o pessoal lá da casa espírita, eu não estava bem com aquele grupo que eu estava envolvido no trabalho. Então, mais tarde a gente vai se arrepender por termos nos afastado da tarefa. Atentemo-nos para isso. Atentemo-nos se a questão da tarefa não tem a ver com o mal-estar que a gente está de olho nas situações. Muitas vezes a gente está de olho no companheiro, a gente está de olho no coordenador, a gente está de olho na forma que a tarefa está acontecendo e deixamos de lado a nossa forma de cumprir. Por quê? Porque a gente não para de observar. Então acaba criando algum mal-estar com os companheiros? Acaba criando. Eu lembro de uma historinha que um jovem chegou para o coordenador da casa espírita e ele colocou que ele prefere sair dali porque ele estava vendo muitas dificuldades ali na casa e ele não dava conta mais de ficar naquela casa, já era a 3ª casa e ele não queria ficar mais por ali. E aí o coordenador falou que entende as dificuldades dele, e é assim mesmo, todo movimento tem dificuldades, toda casa tem dificuldades, as casas são construídas por pessoas e as pessoas trazem ali as suas demandas, os seus transtornos para trabalhar diante dos outros, das páginas, das orientações, do passe, que é assim mesmo. Mas o coordenador falou com esse jovem assim, antes de você se desligar da casa, eu vou te pedir que faça um favor. Pegue um copo com água e traga aqui para mim. O jovem não entendeu a informação, pegou um copo com água, um copo cheio com água, trouxe para ele e falou, olha, como você vê a nossa casa, ela tem uma área livre em torno. Eu gostaria que você desse 3 voltas em torno da casa por essa área livre e voltasse aqui e me falasse, cuidando desta água, cuidando da água. Não beba da água, mas cuide dela. E aí o jovem deu a volta, primeira volta, mas o tempo todo se questionando por que isso. Depois da 3ª volta ele foi até o coordenador e o coordenador perguntou para ele assim, quando você saiu para começar a dar a volta, a água estava exatamente aonde você está voltando? E o jovem respondeu que sim,
que está exatamente ali. Ele falou assim, então, você conseguiu dar 3 voltas na área da nossa casa e não entornou a água. É porque você focou no copo. Você focou no cuidado. Quando você for para outra casa, foque no trabalho. Não perca a visão daquilo que te for proposto. Porque se você focar no trabalho, você não foca nas dificuldades. Você não foca nas pessoas que estão apresentando dificuldades. Entretanto, se você for chamado a opinar, se você for chamado a se posicionar, se for chamado a ter ideias, se proponha. Se não for, mantenha o seu foco no trabalho. A água não entorna quando o foco está no copo. E a gente não vê os problemas quando o foco está na nossa tarefa. Se atente, então, para a sua tarefa. O jovem saiu pensando naqueles ensinamentos. Na semana seguinte, ele voltou. Ele voltou e conversou com o coordenador que ele preferiria ficar naquela casa mesmo, porque aquela casa estava apresentando para ele uma visão diferente de lidar com os problemas. Ou seja, a prioridade para ele, a partir de agora, seria aquilo que estiver à disposição, aquilo que tiver proposto para ele, para que ele se disponibilize a cumprir. Essa seria a prioridade. E não ficar observando os enganos dos outros. Atentemo-nos. Me lembrei dessa história nesse primeiro parágrafo que o irmão José traz para a gente. Vai nos acrescentar nas nossas reflexões. Depois ele diz mais: haverás de arrepender-te por teres recuado ante os obstáculos que, em verdade, sempre se fazem presentes no caminho de quem se dispõe a sair do mesmo lugar. A gente vai se arrepender se a gente desistir de caminhar, porque, veja, toda vez que a gente decide caminhar, teremos obstáculos. Mas olha, haverás de arrepender-te ante os obstáculos que sempre se fazem presentes no caminho. Sempre aparecem de quem se dispõe a sair do mesmo lugar. Se você resolveu dar 2 passos, vai ter problema. Por que problema? Porque a gente não sabe o que tem no próximo passo, no segundo passo, no quarto, no quinto, daí a 1 quilômetro. Não sabemos. Mas a gente não precisa, voltando ao parágrafo 1º, não precisamos de desfocar. Mas se a gente se arrepender e ficar parado, se a gente se arrepender de caminhar e ficar estagnado, lá na frente a gente vai se arrepender por ter ficado parado. Então, imaginem vocês que não é objetivo nosso ficar inerte. Não é objetivo. Ora, se a gente vai encontrar situações que tragam constrangimentos, que tragam dificuldades, a gente se prepare e vamos à luta, vamos para o caminho. Nós vamos ver um episódio dos discípulos. Eles chegaram, aliás, Marcos, no capítulo 9 de João, ele está batendo um papo com Jesus e ele fala assim: encontramos uma pessoa em meio à nossa caminhada, encontramos uma pessoa que estava pregando ou curando em teu nome. Eu estou fazendo referência ao capítulo 9 do versículo 40. Entretanto, nos versículos anteriores, no 38, no 39, ele fala assim que estava expulsando demônios em teu nome. E aí nós o repreendemos, porque ele não é um dos nossos. E Jesus fez uma colocação muito simples, quando ele coloca, olha, se não se atenta contra nós, está conosco. Ou seja, quem não é contra nós, caminha do nosso lado. Não é para ele ser repreendido. Então veja, eles começaram, a proposta de João ali, junto com os discípulos, era repreender. Aquela pessoa tinha que estar inerte. Por que repreender se a pessoa está fazendo algo que é saudável? Se a pessoa está fazendo algo que é lúcido? Por que repreender? Quem não é contra nós, é por nós. Atentemo-nos.
Sairmos da inércia não significa sairmos para condenar quem está caminhando. Significa nós caminharmos, sairmos da inércia. E aí ele continua. Haverás de arrepender-te por teres abandonado as tuas obrigações espirituais, sob o falso pretexto de que não mais te sobrava tempo para a elas te consagrares. Haverás de arrepender-te por abandonar tarefas espirituais. Gente, eu tenho muitos conhecidos, alguns já estão abandonando a doutrina porque já tem muito tempo de doutrina. Ah, não, eu resolvi porque eu já tenho tanto tempo de doutrina, chegou o meu momento, eu acho que agora está no momento de eu descansar um pouco. Para com isso. A Joana de Ângeles coloca para nós que a Terra não é uma colônia de férias. Se não é, e a gente está descobrindo hoje, atentemo-nos para o que é prioridade para nós. Atentemo-nos. Então, se ele coloca para a gente, olha a palavra que ele usa, abandonar as tuas obrigações espirituais, porque depois que a gente conhece, aquilo se torna para a gente um dever. Um dever por quê? Ah, porque Jesus precisa de mim. Jesus não precisa de mim. Ele não precisa de mim. Nós precisamos do Cristo. Os mentores não precisam de mim, porque se a tarefa está aí, a gente tem que abraçar a tarefa. E se eu não fizer, outro fará. Se eu não fizer, outro fará. Então, aliás, essa pergunta Kardec fez. Vocês se atentarão para o livro Obras Póstumas, no trecho Minha Missão. Na minha edição, ele está ali entre a página 295 e 298, na minha edição. Mas vocês vão pelo título Minha Missão. Ele pergunta para os espíritos quando é que ele vai ver os frutos desta obra. E os espíritos responderam para ele, você não veio para ver frutos, você veio para lançar sementes. Você não veio para ver frutos, você veio para lançar sementes. Tem um momento que ele questiona assim, e se não fosse eu? Olha a resposta dos espíritos, já tem outro preparado para o seu lugar. O que significa? Veja, eu estou dando exemplo de Kardec. Se Kardec faz esse questionamento, e se não fosse eu, imaginem, se não fosse a gente. Olha, se a gente não quiser fazer, a gente espera, adia. Por quê? Porque então não é o momento, a gente está cansado de abraçar as tarefas espirituais. Nós estamos achando que está difícil demais dar continuidade. Estamos no último quartel da transição. Uma transição demora aproximadamente 200 anos. Estamos no último quartel. Se estamos no último quartel da transição, imaginem, uma transição demora 200 anos, ela começou com a chegada da doutrina espírita na Terra, aproximadamente por volta do ano 1857, e deve chegar ao seu termo por volta do ano 2057, porque essa é a pergunta que o Chico faz para o Emmanuel. E Emmanuel responde para ele, por volta do ano 2057 estaremos entrando em regeneração. Não é a virada, gente, 2056 para 2057, mundo novo, não é isso não. Quando ele fala por volta, pode ser em 2047, pode ser em 2063, 2068, mas é por volta do ano 2057. Eu estou fazendo referência à pergunta que o Chico faz para o Emmanuel no livro que se chama Plantão de Respostas. Plantão de Respostas. Então, a gente está cansado das questões espirituais? Estamos no último quartel da transição? No último, olha, o levanta-te e anda é absolutamente necessário. Até porque a outra recomendação nós temos de Jesus. No capítulo 7 de Mateus, quando ele faz referência ao versículo 13, ele coloca para nós assim, entrai pela porta estreita, vocês estão vendo no vídeo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão.
Entrai pela porta estreita. Qual é a porta estreita? A porta do trabalho, da luta, do esforço, da disciplina, da resignação, da paciência, da empatia. Essa é a porta estreita. Então, quando Jesus coloca para nós, não é para a gente abraçar movimentos de cansaço. Não é para a gente abraçar. E aí ele diz assim, haverás de arrepender-te por teres melindrado por bagatela com os irmãos de ideal. Sabe aquelas pequenas coisas que são ditas? Bagatelas. Você se melindra. Você começa a valorizar e supervalorizar uma colocação que está vindo ali. Eu não estou dizendo que a colocação não é importante, não, gente. Todas as colocações são importantes, significativas, dignas de reflexão, todas. Mas não é para a gente se melindrar e afastar de tarefas, afastar do ideal. Olha a colocação do irmão José. Haverás de arrepender-te por teres melindrado por bagatela com irmãos de ideal, permanecendo à margem do esforço de equipe na construção do mundo melhor. Se afastar por bagatelas e permanecer à margem. Ah, porque fulano falou isso? Ah, porque eles pensam que eu sou assim. Para de bobagem. Leve em consideração o que o outro coloca a teu respeito, leva. Se porventura aquilo que está sendo colocado tem valor, reflita e mude posturas internas. Se não tem valor, reflita e deixa aquilo de lado. É aquilo que tem que ficar à margem, não você, no seu posicionamento. Tá claro? Por quê? Porque se você fica à margem, você cai na postura que ele colocou para nós anterior, de ficarmos inertes. Ora, o próprio Cristo nos colocou para nós que o campo é o mundo, fazendo referência ao campo de trabalho. O campo é o mundo. Quando ele coloca no capítulo 13 de Mateus, se o campo é o mundo, qual campo? O campo é o mundo. As minhas relações, os meus contatos, o meu diálogo, o que eu reflito a respeito, o que eu escuto do outro para refletir a meu respeito. O campo é o mundo. A miséria humana está aí. Eu não estou falando da miséria material apenas, não. Essa também. Mas olha, e a miséria moral? E aí tem o campo é o mundo íntimo. O campo é o mundo. Se existe um campo extenso para nós trabalharmos o nosso estado íntimo e fugirmos dos melindres, existe o campo interno, maior ainda para trabalharmos esses valores. Maior ainda. O campo é o mundo. Atentemos para essa colocação de Jesus, que está no capítulo 13, no versículo 38 de Mateus, para que nós façamos movimentos de mudança. Vocês vão lembrar de um videozinho que a gente fez sobre nem que seja de rastros. E o último parágrafo deste capítulo, se eu não me engano, é deste livro mesmo, ok? Mas se eu estiver errado no livro, vocês vão ver o vídeo, tá certo? Aliás, quando eu falo do vídeo, o nosso amigo Cássio vai lá e localiza o vídeo e coloca para vocês. Quando no último parágrafo ele coloca assim, persevera. Olha a interessância, olha o quanto é interessante a circunstância que ele coloca para nós. Persevera com todo o teu esforço, e nem que seja de rastros, caminha para adiante. Persevera com todo o teu esforço e nem que seja de rastros, caminha para adiante. É isso aqui, olha. Sai de colocações, se for ficar à margem, não se atente por isso. Tá claro? Não se melindre com isso. Irmão José continua, arrependerás, ou seja, haverás de arrepender-te por teres colocado pontos de vista pessoais acima dos interesses que devem prevalecer em prol da coletividade. Muitas vezes a gente traz o ponto de vista pessoal e aquilo ali é que tem que prevalecer.
Tem um coletivo que está respondendo por um grupo. Ah, se não for do meu jeito, eu também não faço, não. Sabe o nome disso? Na nossa linguagem moral? A arrogância. Se não for do meu jeito, eu não faço. Sai disso, gente. Saiamos disso. Não é saiam, não. Saiamos nós. Atentemo-nos para nos envolvermos com o grupo, nos envolvermos com a coletividade. Haverás de arrepender-te por teres feito voluntariamente, indiferente aos constantes apelos da caridade, por causa da falta de reconhecimento da parte de quem destinavas o teu óbolo. Haverás de arrepender-te por teres feito voluntariamente, indiferente aos constantes apelos da caridade, por causa da falta de reconhecimento da parte de quem destinavas o teu óbolo. Muito bacana essa proposta, né? Como você não tem o reconhecimento, como não tem o agrado, não teve o elogio, eu escuto pessoas que falam assim comigo: Emerson, você acredita que depois de eu fazer tudo isso, a pessoa não me deu um obrigado? E daí? E daí, gente? De que adianta o obrigado? De que vale o galardão da terra, como relata para nós Jesus em Mateus? De que vale o mérito da terra? Se nós contentarmos com este mérito, já não receberemos o mérito do céu. A colocação é de Jesus. Para que isso? Aí me lembro aqui uma fala da Joana de Ângeles, olha, quando ela diz para a gente de forma simples: serve e passa. Serve e passa, sai da posição da inércia. Serve e passa. Não olhe para trás, serve e passa. Então muitos abrem mão da caridade porque não houve uma gratidão pelo óbolo. Não precisamos da gratidão, não precisamos. Se nós estivermos com a consciência tranquila de que fizemos, basta, basta. Não precisamos do agrado. Até porque este mínimo que a gente está fazendo, porque olha, avalia e a gente vai entender que é o mínimo. Este mínimo que a gente está fazendo é levado em conta. É levado em conta. Sabe quem vai trazer isso para nós? A espiritualidade no livro Céu e Inferno, quando faz referência ao capítulo 7 das penas futuras, ao parágrafo 3º, quando Kardec traz para a gente a colocação de que, em relação a toda e qualquer imperfeição, o mínimo do bem que a gente proporciona é levado em conta. Ok? E para fechar, o irmão José traz da seguinte maneira: mais tarde, porém, não muito mais tarde, com certeza haverás de arrepender de todo o bem que deixaste de fazer, por comodismo e incompreensão, ou até mesmo por simples descuido teu no que deverias considerar por dever prioritário e inadiável. A gente tem que aprender que o bem é a nossa prioridade. Entenderam o porquê do título? Mais tarde, porém não muito mais tarde, com certeza haverás de te arrepender de todo o bem que deixaste de fazer por comodismo e incompreensão, ou até mesmo por simples descuido teu no que deverias considerar por dever prioritário e inadiável. Imagine vocês que no capítulo 1 de João, no versículo 38, Jesus faz uma perguntinha simples, duas palavras, que para mim praticamente intitula o texto, embora o texto seja que buscais, o texto seja prioridade, para mim intitula com o que buscais. O que buscais?
A pergunta de Jesus, que nós vamos encontrar no capítulo 1, no versículo 38 de João, tem a ver com prioridade. Que buscais? Interrogação. Não pense vocês que eu acabei de me lembrar. Quando eu olhei para a câmera, o Cássio me lembrou que tem uma interrogação. Ok? Que buscais? É uma pergunta. É o mesmo que prioridade. O que estamos fazendo nessa relação aqui? Ok? Então, atentemo-nos para isso. Vou agradecer vocês, tomara que estejam valendo essas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus.